Boa noite, amigos. Que prazer estar falando para vocês, amigos do CESPAN, essa casa que nos acolhe de forma tão amorosa, tão familiar. E nós estaremos conversando um pouco sobre este tópico do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, os infortúnios ocultos e as grandes desgraças. Um tema bem propício para o momento que estamos vivendo, este momento de pandemia, onde todos nós estamos nos readaptando à forma de nos relacionar, de cuidar de cada um de nós, do nosso próprio lar, nesse distanciamento social. Então, nós vamos, antes de mais nada, saber o que nos diz o dicionário a respeito do infortúnio. O significado desta palavra, para que nós tenhamos uma compreensão ainda melhor do que estaremos conversando nesta noite. Infortúnio, no dicionário, tem como significado sorte desgraçada, fortuna adversa e infelicidade. Nós iremos tratar deste assunto que nos convida Allan Kardec, que escreveu sobre os sofrimentos que passam despercebidos nos lares, sem queixas, sem coragem de sair pedindo ajuda ou que estão impedidos de fazê-lo. E nós estamos vendo, não só neste momento, mas em todo decorrer de nossa existência, o quanto nós estamos sendo agredidos em nossos lares. Pessoas vêm sendo agredidas de todas as formas, moral, física, psicológica, e sem poder pedir ajuda, muitas das vezes, porque estão sendo ameaçadas, outras das vezes, porque não têm os recursos tecnológicos para tal. Nós precisamos estar atentos a tudo isso. É este o convite que este capítulo do Evangelho nos chama a atenção, para que nós venhamos estar o tempo inteiro buscando auxiliar esses nossos irmãos. Mas como nós também estaremos falando dos grandes desastres, nós vamos ler um pouquinho, um trecho, uma das perguntas, melhor dizendo, da lei de destruição, que se encontra no Livro dos Espíritos, e faz parte das leis naturais, das leis divinas, que estão escritas em nossa consciência, mas que nem todos nós buscamos trazer da consciência para a vivência. E Kardec fez essa pergunta aos espíritos: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Essa foi a pergunta. E os irmãos foram taxativos para fazê-los progredir mais depressa. E eles complementam: já não dissemos ser a destruição a necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala de aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito de prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Precisamos avançar. Precisamos nos apressar nessa transformação íntima. O que nós conhecemos dentro do movimento espírita como reforma íntima. Precisamos, sim, acelerar esse processo. E como ainda estamos muito lentos no processo da mudança, da transformação, principalmente moral, Deus nos presenteia com situações como essa que estamos vivenciando, onde podemos verificar as grandes mudanças que estão acontecendo de forma rápida,
a ciência buscando a cura, as vacinas, os remédios que deviam fazer melhor efeito para a prevenção e também para os cuidados para todos nós, principalmente para os que já contraíram o Covid-19, é um avanço. A tecnologia, quantos de nós não sabíamos sequer mexer direito no celular? E agora estamos tendo que baixar aplicativos, saber lidar com eles, entrando nas redes sociais, fazendo links, fazendo lives, fazendo palestras como esta. Tudo isso é desenvolvimento intelectual, tecnológico. Nós precisamos estar compreendendo o lado positivo de tudo e não ter apenas um olhar focado no que vem a ser prejudicial, negativo. E se assim o é, muitas das vezes é pela nossa própria imprevidência. Nós estamos tendo regras de convívio. Estamos tendo regras que nos impedem de circular livremente, entre aspas, pela cidade. Lojas estão fechadas, shoppings, outros tipos de serviços, como bares, restaurantes, centros espíritas, templos religiosos em geral. Então, nós estamos tendo que nos readaptar à existência aqui no planeta. Vai permanecer assim até quando? Não temos certeza. E quando tudo isso passar, como estaremos? Será que estaremos iguaizinhos como estávamos dias atrás, meses atrás, um ano atrás? Quais são os nossos novos projetos de vida? É só para a gente refletir, mas vamos dar continuidade ao nosso tema. Quando nós estamos sendo convidados a passarmos por estas situações, muitas das vezes desgastantes, dolorosas, sofridas, angustiantes, entramos em conflitos internos, com essa questão da destruição, com a solidariedade. Até onde um está ligado ao outro? Nas grandes tragédias e calamidades, a sociedade se faz presente através da solidariedade, atendendo aos pedidos de auxílio, mas muitos sofrimentos particulares ficam sem ajuda por serem desconhecidos. Quem de nós bateu na porta do vizinho para perguntar se está tudo bem? Como ele se encontra? Se ele não está precisando de algo? Estou indo ao mercado, será que eu não posso também fazer as compras do meu vizinho, que tem um pouco mais de idade do que eu, ou que realmente não tem como se deslocar? Nós precisamos estar sendo solidários. Nós estamos no distanciamento social e não no isolamento social. O olhar atento, o ouvido apurado para ouvir os pedidos de socorro, mesmo quando não estão sendo pronunciadas nenhuma palavra. Isso é atenção. Uma atenção para que nós tenhamos um comprometimento crístico com a proposta de Jesus. Amai-vos uns aos outros. E o Espiritismo nos convida a refletir e a tomar com posse o fora da caridade numa salvação. Porque a caridade é irmã da solidariedade e é filha do amor. Precisamos estar atentos aos gritos de socorro, aos barulhos estranhos, aos comportamentos esquisitos de nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos. Isso tudo faz com que um alerta nos chame a atenção, porque o corpo fala. As expressões faciais, o gestual, ou a falta de gestuais, né? O silêncio profundo
quando a introspecção permanente pode estar nos dizendo algo muito sério, uma depressão, um pensamento suicida, uma tristeza, uma amargura. Vamos cuidar uns dos outros. Chocam a opinião pública as grandes catástrofes, tocando fundo na consciência das pessoas, pois a mídia não as omite, antes fazendo delas suas principais manchetes por dias, semanas e até mesmo meses. E a gente vê isso quando há enchentes, tsunamis, ainda há pouco em nossa cidade, o desmoronamento de um barranco, que ceifou vidas. A comoção é um sinônimo de que eu me importo com o outro. Eu tenho deveres para com o outro. E se eu não posso auxiliar de forma material, eu tenho que buscar outros meios de auxílio, uma prece, uma vibração positiva, dando àquele nosso irmão o alento que ele necessita nesse momento. Lógico que a gente precisa, sim, antes de mais nada, saciar a sede e a fome daqueles que nos buscam. Mas também é importante que venhamos nos lembrar de que nem só de pão vive o homem. As pessoas se associam no trabalho voluntário, coletam e fornecem donativos dos mais variados. Se envolvem como podem no esforço de ajudar as vítimas e reconstruir o que foi destruído. Isso é fato. Estamos vendo as inúmeras campanhas que estão sendo realizadas em todo o país. Vamos falar do nosso país, que é onde nós estamos inseridos neste momento, para que famílias recebam cesta básica, material de higiene, máscaras, para que elas possam ficar o mais confortável possível dentro dos seus lares. E quando elas não têm o lar, porque os perderam por algum motivo, nós estamos vendo no nosso estado o esforço, tanto do governo como da prefeitura, para amenizar esses danos. Nós sabemos que ainda não é o suficiente, não é o certo ainda, mas é o que pode ser feito. E nós? O que estamos fazendo? Será que nós não temos nenhum familiar que esteja nesse momento também necessitando de uma cesta básica? De um acolhimento? De uma palavra amiga? De algum outro recurso dos quais eu possa ofertá-lo? Após os grandes flagelos, vê-se sempre grandes mobilizações de recursos de todas as naturezas. Em tais momentos, atos de heroísmo que antes ficaria, devido à circunstância, escondido, despercebido, acabam sendo divulgados aos quatro cantos, emocionando pessoas, servindo como exemplo, e a gente precisa estar, sim, fazendo barulho para o bem. No Livro dos Espíritos, nós temos uma questão, eu não me recordo o número, eu não me atenho ao número, sim ao conteúdo, quando Kardec pergunta a respeito do mal e do bem. Por que o mal se sobressai? E os espíritos disseram, porque o bem é tímido. O bem é tímido. O mal é ousado, é atrevido, faz barulho. O bem é silencioso. Mas já deu. É hora agora de fazermos barulho. Para que o bem se espalhe, essa semente germine em toda a parte, em todos os corações, em todos os lares. É necessário que a gente faça barulho. Não para se enaltecer, não para
massagear o ego ou acender a vaidade que ainda está em nós. Mas para que sirva de exemplo ao outro, para que venhamos entusiasmar as pessoas a fazer o que é certo, a fazer o que é bom, ao que traz luz, paz, alegria aos nossos corações. A comoção coletiva nas grandes catástrofes, tragédias, é notada. É a grande maioria da população, não só do nosso país, mas do planeta. Essa comoção, os pedidos de orações, os grupos que se reúnem para fazer vibrações, orações, correntes de amor por todo o planeta. E é disso que nós precisamos. É disso que Jesus precisa que nós venhamos fazer. Para ajudá-lo nessa transformação planetária, para que cheguemos o mais rápido possível ao mundo de regeneração. E nós vamos lamentando por aqueles que, em momentos tão difíceis como estes que estamos passando e tantos outros, se colocam como aproveitadores, aumentando o preço de produtos, fazendo compras exageradas, dando uma desfeita. São tantas as pessoas que fazem o bem, mas uma erva daninha no meio de tanto roseral pode vir a fazer perder todo um trabalho de esforço. Porque essa erva daninha é rápida, é rasteira e vai destruindo, minando as forças daqueles que querem fazer o bem, que fazem o bem e que sabem que isto é o certo a ser feito. Mas a gente não pode jamais esquecer das desgraças particulares. Kardec nos chama a atenção. Apesar de dispersas e sem interesse para a mídia, formam, no todo, um volume de desgraça muitas vezes superior à soma de todas as grandes catástrofes e flagelos que a mídia tanto propaga. Ser caridoso ou heróico no atendimento a um sofrimento, a um infortúnio particular, oculto, jamais será divulgado na mídia, tornando o autor mais meritório assim para Deus. Esse é um exemplo perfeito de que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. É fazer o bem, pelo prazer de servir, pela alegria de servir, de ser útil, de colaborar com o bem-estar, a saúde do outro. Essa é a verdadeira caridade. E nós podemos ver que o número de problemas que ocorrem dentro dos lares estão crescendo em meio à pandemia. Casais estão se separando. Antes eles se viam pouco, acordavam, cada um ia para os seus afazeres, só se viam de volta à noite, às vezes no final de semana, mas agora são 24 horas trabalhando juntos, se relacionando. E o suportar o outro não tem dado certo. Porque suportar é muito diferente de amar o outro. Porque quando a gente ama de verdade, a gente compreende, a gente respeita, a gente acaba criando um mecanismo de aceitação do outro como o outro é. E tudo termina bem. Mas nós também estamos vendo o número crescente de violências domésticas. Não somente entre casais, mas também entre pais e filhos. Antes tinha escola. Nós levávamos nossos filhos para a escola. Agora nós temos que ter papéis
múltiplo. Pai, mãe, se tornam amigos, professores, e não estávamos preparados para isso. Não é tão simples assim. Amar o filho é mais fácil. Estar convivendo com ele 24 horas do dia, de uma forma restrita em um ambiente, é muito desafiador. Muito desafiador. Os assédios morais. Nós estamos vendo o quanto ainda precisamos nos melhorar moralmente. Estamos vivendo um momento de ressurgimento das manifestações contra o racismo. Em pleno século XXI, ainda somos racistas. Ainda temos muitos preconceitos. Ainda somos homofóbicos. E tudo isso causa dores profundas. Pedidos de socorro que silenciam-se dentro de si. E que muitas das vezes nós podemos sim auxiliar. Tem uns dias que denunciam. Ah, mas em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Não, não mete a colher, não. Mete o paquete inteiro. Agora, se depois o agredido e o agressor se resolverem de outra forma, nós teremos a nossa consciência tranquila de que fizemos o que estava nos pedindo a razão. E não levaremos este peso conosco. As agressões, sejam elas quais forem, físicas, morais, psicológicas, elas precisam parar para que estejamos mais bem preparados, assim possamos dizer, para migrarmos para o mundo de regeneração, aonde o bem superará todo o mal. Esses devem ser procurados pelos cristãos, esses que sofrem silenciosamente. Nos atendimentos fraternos dos centros espíritas, nós ouvimos histórias que nos deixam de cabelo em pé. E não podemos fazer muito a não ser consolar, orientar, fazer com que a pessoa desperte para a sua autoestima, para o seu poder de decisão diante dos fatos. Buscar sempre nos ensinamentos de Jesus o melhor caminho. Mas no nosso dia a dia também, escutamos de amigos, de parentes, até mesmo de desconhecidos no ponto de ônibus. Problemas que chegam até nós dizendo: eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de socorro, eu estou precisando de uma luz, de um caminho, de uma orientação, ajude-me. Não podemos ignorar isso. Temos que usar dos nossos meios, dos nossos mecanismos e do quanto já aprendemos das lições do Cristo para auxiliar esta pessoa ou estas pessoas. É o nosso papel de um cristão. Num auxílio discreto que leve a alegria, a esperança e não a humilhação, a vergonha de sentir-se incapaz de resolver seus problemas, é como deveremos agir. De forma simples, sem ostentação, sem julgamento, sem condenação, porque a pessoa não está precisando de nada disso nesse momento. Essa caridade é um exemplo que Jesus nos deixou. Né? Dizer palavras consoladoras, sem perguntas e recriminações, que tornam a ajuda um presente merecido, porque não está constrangendo o auxiliar. Muito pelo contrário.
Está dizendo, irmão, estou aqui. Agradeço pela confiança em dialogar comigo, em trazer suas dores para mim. E me coloco à disposição. É isso que nós precisamos fazer. Mas cuidar do outro, auxiliar o outro, ouvir o outro, consolar o outro, não é tomar o problema do outro para si. Eu não sou o outro. Portanto, o problema do outro tem que ser resolvido pelo outro. Nós podemos orientar, aconselhar, mostrar saídas para que ele faça a própria escolha. Jamais dizer, deixe, separe, faça, aconteça, vá, venha. Não. Nós não podemos decidir nada pelo outro. Não podemos. Isso não é ajudar o outro. Isso é servir de muleta para o outro. E o outro vai ficar o tempo inteiro precisando de você, porque vai se sentir incapaz. E não é essa a proposta de Kardec, não é essa a proposta de Jesus. Quem é caridoso de coração encontra os infortúnios ocultos à sua volta. No lar, nas ruas, no trabalho, onde quer que seja. E tendo-o encontrado, logo se põe a serviço, procurando minimizar o sofrimento dos infortunados. Já o necessitado pode estar do nosso lado todo o dia e nunca o temos percebido, pois as demandas de nossas emoções descontroladas somente permitem que vejamos a nossa própria necessidade e carência. É aquele egocentrismo, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, é olhar sempre para o próprio umbigo. Eu sou coitadinho, eu sou pobrezinho, miserável, aquele que não tem tempo, aquele que não tem recurso, aquele que não sabe, aquele que não pode. Não é esse o nosso papel. Somos espíritos vivendo uma experiência no corpo para evoluirmos intelectualmente, moralmente e transcender em espiritualização. E manter essa postura não vai ajudar em nada. Precisamos estar, sim, nos movimentando. A caridade é o amor em movimento. Então, não podemos dizer, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Não, não ama. Porque precisamos também amar os nossos semelhantes. E há diversas formas de amar. Ser atencioso é o princípio do amor. Eu tenho atenção para com o outro. Eu tenho um sentimento nobre dentro de mim que me convida a ser misericordioso, gentil, que me convida a ser amoroso. É uma semente que está em nós e nós não podemos desprezá-la. Muito pelo contrário, precisamos fazer com que ela floresça. A verdadeira caridade nos pede humildade e ausência de preconceito. Temos que doar com respeito e consideração, sem nenhuma vaidade. E muitas das vezes nós ficamos esperando que aquele que necessita venha e bata a nossa porta. Irmã Dulce ia em busca dos necessitados, dos infortunados. Madre Teresa de Calcutá e tantos outros. E nós ficamos, no nosso cantinho, na nossa acomodação, esperando que alguém venha e bata a nossa porta. Mas e se bater? De fato, se isso acontecer, como eu estarei agindo? Que palavras eu usarei para esse nosso irmão? Como eu abrirei a porta? Será que eu abrirei mesmo? Abrirei apenas a porta física, mas manterei a minha porta do coração fechada?
E aprender a ser caridoso é um exercício diário, porque precisa força de vontade e dedicação. É desde o amanhecer. Amanhecer grato a Deus por mais um dia, por uma noite de descanso, por tudo que temos, por tudo que somos. Dar bom dia a quem esteja conosco, mesmo que estejam todos desencarnados, que estejamos sozinhos no ambiente. Bom dia, meus irmãos, e com certeza seu anjo da guarda está ali. E ele se sentirá muito feliz em ver que você sabe da sua presença naquele momento. Temos que nos desprender. O desprendimento. Quando nós fazemos doações para um bazar, por exemplo, nem sempre doamos o que poderíamos estar doando. Doamos o que não queremos mais, o que não nos serve mais, o que talvez nem sirva para ninguém. E como eu não tenho coragem de me desprender daquilo jogando no lixo, eu faço de conta que estou doando para o desprendimento é necessário, porque haverão perdas em nossas vidas. Um momento é um filho que se vai para uma faculdade, vai morar em outro estado, em outro país, vai morar com a namorada, vai casar. E a gente percebe que o filho, tanto amamos, é do mundo. E não é nosso. Nos foi dado como empréstimo. Como tudo que temos é um empréstimo. E exemplificar. Exemplificar sempre. Porque às vezes as palavras, elas se perdem. Tudo isso que estamos conversando aqui agora, talvez só fique 10% na memória de vocês. Tomara. Mas todo o resto é perdido. Mas o exemplo que praticamos de bem, de bom, de belo, de criativo, isso fica. Isso fica e se multiplica. Vivenciar o Evangelho. A gente faz o Evangelho no lar. Mas nem sempre praticamos o que lemos, o que estudamos, o que ouvimos do texto trazido no Evangelho. Se nós fazemos o Evangelho uma vez por semana, é para que aquele texto fique reverberando em nós durante toda a semana e busquemos praticá-lo durante aquela semana. Com a lição que nos foi dada para o exercício da prática. Já pensaram nisso? É maravilhoso quando nós conseguimos passar uma semana e no final dela, a gente, poxa, não é que eu estou mais misericordiosa? Pelo menos no meu sentimento, no meu pensamento, no meu coração, isso já é vivo. E eu sei que quando for necessário, eu saberei praticar a misericórdia. Isso é muito bom. Dar de si mesmo, amando indistintamente. A gente não tem que amar só quem nos ama. É muito fácil, é muito simples. Já está tudo certo. Mas nos esforçar para domar as nossas más inclinações e fazer com que o nosso olhar se torne um olhar amoroso para com todos, identificando no outro o que há de melhor nele, as qualidades, as virtudes e não os vícios, já é um bom caminho. Mas como fazer isso com o outro se eu ainda não consigo fazer isso para comigo mesmo? É hora de exercitar, é hora de começar, né? Jesus nos disse que não lhe interessa outras aprovações que a de Deus e a de sua própria consciência no exercício da caridade. Deus que tem.
E às vezes a gente está fazendo algo de muito bom e vem outra assim, você é abestalhada, você é boba. Não está vendo que vai pegar isso que você está dando e vai transformar em droga? O meu sentimento para com o outro independe do que o outro sente para comigo. Ou o que ele vai fazer com aquilo que eu dei. Eu dei, é dele. Ele vai fazer o uso que achar apropriado. Vamos pensar nisso? Vamos refletir sobre isso. Porque Jesus nos disse que o verdadeiro sentido da palavra caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ai, como é desafiador. Benevolência para com todos. Mas ele é um marginal. Ah, mas ele é assim, ela é assado. E nós vamos encontrando desculpas para não praticarmos o bem. O nosso bem tem que independer do outro. Né? Quem sabe, de tanto orarmos pelo outro, de tanto fazermos o bem para o outro nos desperte em algum momento para revisitar o seu próprio coração e a sua consciência. A indulgência. Nós queremos indulgência para conosco, para com as nossas imperfeições, que ainda temos muito. Nós somos perfectíveis, né? Nosso caminho nos conduz à perfeição relativa, porque perfeito mesmo só o Pai. Mas essa perfeição nos convida a um exercício incessante de altruísmo, de caridade, de auto-amor, o respeito próprio e respeito ao outro. Perdoar as ofensas. E todas as vezes que eu leio isso, escuto isso, eu me lembro muito de Gandhi. Porque Gandhi não se sentia ofendido pelo que os outros soldados ingleses falavam a seu respeito. Ele não tomava as ofensas para ele, porque ele dizia: eles estão dando o que eles têm, mas o que eles têm não me pertence, é deles. E é isso. Ninguém vai lhe ofertar rosas se eles não têm rosas nas mãos. Se só possui carvão, vão estar lhe ofertando carvão. Mas os primeiros a sujarem as mãos são eles. Você pensou nisso? E falando um pouquinho mais dessa questão das perdas. Não existem perdas reais. No universo, nada pertence a ninguém. Tudo é de Deus. Tudo. Na mesma proporção que recebemos, podemos perder. E nós não podemos estar nos apegando tanto. Cuidando sim, amando sim, respeitando sim, zelando da melhor forma possível para que os bens se tornem duráveis o maior tempo possível. Sim, mas jamais apego. Quando a vida te convidar à necessidade de renovação, ainda que sofras a dolorosa cirurgia do desprendimento, mantém-se controlado, harmonizado, em equilíbrio, em ligação com Deus. Jamais perderemos essa conexão com Deus se nos mantermos em oração. Não são perdas, são mudanças. E a gente precisa estar acreditando
e somos capazes de superar todas essas transformações necessárias em nossa vida, para que saiamos do lugar comum, da acomodação e possamos partir para uma nova jornada. Se queremos subir um degrau a mais em nossa escalada evolutiva, precisamos nos permitir isso. E finalizando o nosso bate-papo, espero que vocês tenham aproveitado um pouco. Eu vou repetir algo que eu já disse antes, que auxiliar uns aos outros pelo prazer de fazer o bem, de forma natural, espontânea, fraterna, fazendo o outro sentir-se merecedor do auxílio, é seguir o ensino de Jesus, que manda fazer o bem sem ostentação. E tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que eu gosto muito. Eu visito muito, até que um dia eu consiga ir já grifando alguns dos tópicos ali contidos, botando um ok do lado, que é o item 10 do capítulo 17, Sede Perfeitos. E eu trouxe um dos trechinhos que eu gosto, para que a gente finalize esse nosso encontro. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade, sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Lembrando, mais uma vez, estamos no distanciamento social, não no isolamento social. Deus esteja sempre em vossos corações. Que o amado Mestre Jesus abençoe a todos vocês, a esta casa de amor e aos que estão nos ouvindo nesta noite. Muita paz.